Muito importante, né? A gente está falando sobre a prevenção ao abuso sexual infantil e é tão importante quando a gente tem informação, tem conhecimento sobre o assunto para que a gente possa realmente proteger as crianças. Monique, tudo bem contigo? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Olha, e é tão importante, a gente estava conversando aqui, ao mesmo tempo brincando, mas é importante que as crianças entendam e saibam sobre o próprio corpo, não é? Exatamente. Porque é assim que elas vão conseguir se defender de alguma forma, não é? Perfeito. Precisamos nomear partes do corpo para proteger, para prevenir. Então, o toque do sim, o toque do não. E a gente falava de uma forma descontraída, porque é realmente assim que precisa ser. As crianças precisam aprender assim. Isso, exatamente. Qual é a linguagem que eu vou utilizar com a criança? Esse é o nariz, esse é o pé, esse é a mão. E assim também as partes íntimas que fazem parte do corpo. Quem pode tocar? Quando vai ao médico. Quem pode ajudar o bebê a tomar banho? Então, quando que a gente começa a fazer uma educação do corpo, a gente pode chamar de educação sexual, desde que o bebê nasce. Educação sexual não é falar sobre sexo. Né? Não é esse olhar adulto. Erotizar, como as pessoas imaginam, não é? Exatamente. Qual é a melhor ferramenta? A informação. Então, quando eu ensino a minha criança o que pode, o que não pode, o respeito pelo próprio corpo, tudo isso vai ajudar quando a criança perceber que tem alguma coisa que está diferente, que está estranho, essa criança pode falar e comunicar ao seu adulto de referência, ao seu adulto de confiança. Ao mesmo tempo, é uma coisa muito doida, né? Até para psicóloga falar, porque às vezes o adulto de confiança é quem faz isso, né? Então é um desafio até para os profissionais lidarem com tudo isso, né, Monique? Porque toda a violência, ela dificilmente acontece com um estranho lá de fora. A gente pensa, é uma pessoa bem feia que vem lá de fora e faz mal. Não. É alguém que a criança confia. Então, se a gente pensar na violência doméstica, todos os tipos de violência. E com a violência sexual não é diferente. Então, o abusador, a abusadora, né, homens e mulheres que cometem, né, crimes de violência, eles primeiro vão conquistar a confiança da criança. Conquistar a confiança dos pais, dos responsáveis que cuidam dessa criança. Por isso que até eu coloquei ali no nosso GC justamente um alerta para pais, familiares e professores, porque na verdade pode ser que pais tenham situações como essa, aí familiares, as pessoas que estão em volta também sabem, mas professores também. Isso. E aí eu vou falar sobre isso aqui na televisão, porque eu acho de extrema importância. A gente estava falando sobre o nome das partes, né? Porque quando a menina aprende que a pepeca lá se chama Florzinha. Isso. Aí quando ela vai contar para uma professora que existiu um toque na Florzinha, o que a professora vai entender, gente, sobre isso? Exatamente. Então, tanto para os profissionais conseguirem identificar, para um adulto responsável conseguir ajudar essa criança, ela precisa saber nomear as partes íntimas, né? Então, de repente, uma criança muito pequena, 3, 4 aninhos, ela ainda não sabe direito vulva, vagina, pênis, mas não tem problema, mas pode ajudar a criança a nomear e dizer que está tudo bem dizer sobre o seu corpo e o que pode e o que não pode ser tocado. Eu gosto muito quando a gente trabalha com crianças, tanto na clínica ou mesmo trabalhando ao longo desses 16 anos também, né, em escolas e tudo mais, orientar para que a gente sempre possa falar a linguagem da criança. Isso é muito importante. É verdade, porque ela compreende e ela também consegue falar, né, coisas. Os livros, Monique? Muito legal. Eu trouxe aqui alguns. Nós temos obras incríveis, eu trouxe alguns materiais, mas tem muitos recursos lúdicos, materiais, jogos, muitas construções que dá para ser feito de uma forma com muito cuidado. Esses livros aqui, eu trouxe O Segredo da Tartanina, Rabicho e o Carinho Esquisito, Pipo e Fifi, são de profissionais, pedagogas, psicólogas, que trabalham de uma forma com muito carinho essa temática, com muita competência e ética. Porque o que eu percebo na clínica e no trabalho é que muitos pais e responsáveis têm medo de falar sobre isso.
Medo, né? Falar, mas como que eu vou abordar esse assunto tão delicado? Mas você sabe, Monique, que eu percebo que é um pouco de preconceito dessas pessoas porque eles não aprenderam. Isso, da própria educação Da própria sexual. educação, não é? Exatamente. Eles E têm nós vergonha estamos do em corpo, 2023, eles têm vergonha. Não é? E ainda com tanta informação, numa sociedade que a gente pode dizer tão erotizada, tão sexualizada, mas falar sobre algumas questões básicas de autocuidado ainda é tabu. E a gente precisa quebrar isso. Então é muito importante espaços como esse, porque as violências, o palco das violências é o silêncio. A zona de silêncio é o palco de toda e qualquer violência. Não pode falar, não pode contar. É verdade. E aí isso vai se perpetuando e perpetrando gerações. Gerações, né? Como que pode? Sim. Ao mesmo tempo, como você falou, a nossa sociedade é tão sexualizada. Mas aí quando você vai falar sobre qualquer coisa que seja mais sério, talvez, que fale de partes íntimas, de autocuidado, morre de vergonha. Responsabilidade, exatamente. Morre de vergonha. Que coisa, mas eu acho muito maluco isso. E o quanto que é importante a gente falar sobre isso sempre. Amanhã, dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta, Combate à Violência e Abuso, Exploração Sexual Infanto-Juvenil, mas todos os dias. Porque, infelizmente, os índices não param de crescer e a gente precisa falar sobre isso. Onde é que as pessoas encontram isso? Onde é que você conseguiu esses livros? Esses livros maravilhosos eu consegui direto com as autoras, mas é só procurar livrarias online, no site. A Juliana Constantino, inclusive, ela do Rabicho Carinho Esquisito, uma querida, ela lançou no simpósio que eu fiz o ano passado, ela lançou esse livro lá com a gente. Ela psicóloga aqui de Cascavel. Que Pipo bacana. e Fifi é da Caroline Arcari, ela é uma pedagoga. E O Segredo da Tartanina, que tem aí uma série de livros. Tem o Manual do Adulto, também é muito bom. São psicólogas de Londrina que tem esse material. E tem muito recurso, tem muita informação boa e de qualidade na internet. Na internet também, né? Então, acho que antes da gente falar com as crianças, a gente precisa conversar com os adultos. E falar, eu preciso falar sobre isso, eu preciso abrir os olhos, quebrar o silêncio e proteger minha criança. Você sabe que eu acho que em outro momento, até dentro desse mês de maio, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, como as pessoas, eu digo as pessoas porque já foram crianças que talvez foram abusadas, isso é uma coisa que dura para a vida toda. Para a vida toda, uma marca, um trauma. Principalmente, então vamos pensar assim, num luto, né? A violência, ela é uma morte simbólica. E se não pode falar sobre isso, esse luto não se dissolve, eu não trabalho, eu não ressignifico. A criança não entende muito bem o que está acontecendo. Quando ela se dá conta e ela fala para um adulto de confiança que a silencia, infelizmente isso é muito comum, a culpa foi sua, né? Então a vítima, ela é responsabilizada muitas vezes e ela vai guardar essa dor, desenvolver vários sintomas, vários adoecimentos e provavelmente na vida adulta é aí que ela vem para os consultórios, quando tem essa oportunidade, essa possibilidade. Dificuldade em relacionamento, em relações, em um monte de coisa, autoestima, né? Autoestima. E aí os problemas seguem em todas as áreas da vida. Porque se essa criança não pode confiar num adulto, né, num adulto que, primeiro momento, ela confiou e essa confiança foi quebrada em formato de violência, muito provavelmente as outras relações ela vai ficar muito arisca. Então, ela vai ter dificuldade na relação de amizade, dificuldade na relação de trabalho, em todo e qualquer grupo, dificuldade com ela mesma, né, de não se sentir boa o suficiente e todas as demais psicopatologias, até casos mais graves de automutilação e suicídio. Não é? Nossa. Muito e olha, como é importante, eu sempre digo, falar sobre isso, entender, compreender, fazer com que que essas crianças entendam. E não só as crianças, mas todos os adultos, né, que estão ao redor, prestar atenção, mudanças comportamentais, a criança que fazia uma coisa, de repente ela
passa do nada a não fazer, a não querer mais estar com aquela determinada pessoa, a não querer mais fazer tal coisa. Então, são esses detalhes, como você falou. Estar atento. Tem que estar atento a tudo isso. Exatamente. A gente não tem um único perfil, mas a gente precisa estar atento às nossas crianças e ouvi-las, né? Então, como que a gente combate a violência? Com comunicação, com informação, com verdade e com amor. E com amor, né? Muito bem, eu queria agradecer mais uma vez a participação por aqui. Sempre uma delícia te receber, volte. Tá gelado aqui dentro, tá gelando frio. Frio esse ar-condicionado. E você sabe que muita gente tem curiosidade, porque fala assim, como que deve ser dentro do estúdio? Gelado. Gelado. Até a próxima, Obrigada, Monique. um beijo. Muito bom, né, gente, quando a gente consegue conversar sobre um assunto sério, mas ao mesmo tempo de uma forma descontraída, onde você consegue receber essas informações de forma leve, gostosa, e você consegue aprender com tudo isso, né? Mas agora eu queria falar de